Então, pessoal, quando a gente vê um garoto se passando por pregador, porque não é pregador, não tem conhecimento bíblico, o conhecimento dele é superficial, e dizendo, que Deus vai fazer, vai acontecer, falando uma língua que não é língua estranha, o que isso significa para essa sociedade? Qual o significado disso? Por que após todos os desenrolares aí dos acontecimentos, algumas pessoas ainda ficam dando apoio a isso? Gente, tem um montão de crianças que pregam, e não deveriam estar em posições de ser missionários, porque são crianças, não entendem ainda a vida, Mas tem um montão de crianças que pregam bem, de forma dentro das escrituras. Ninguém vai proibir isso, pelo contrário, é muito bonito ver isso, que a criança já tem um conhecimento, você percebe que a criança está sabendo, ciente do que ela está falando. Você percebe em algumas crianças, são poucas, tá? Mas você percebe que há dons dessas crianças. E eu não vejo ninguém dando tapinha nas costas, ninguém exaltando. Mas quando aparece um garoto que tem boa aparência, se veste como os repórteres de televisão, se veste bem, e faz uma besteira dessa, e pior, são os que estão ao redor deles, os adultos apoiando isso, porque em várias igrejas aí, principalmente as assembleias, nunca que daria um microfone na mão de uma criança que começasse a fazer essa bobeira gospel aí que faz. Nunca. Nem sequer teria oportunidade. Agora, se fosse um jovem pregador, pregasse dentro da linha teológica ali, tudo certinho, por mais que cometesse alguns equívocos, o pastor corrigiria ali na hora, sem ser alguém sem repreender em excesso, ou corrigiria depois aquela criança, se fosse alguma pregação grave, poderia na hora interagir ali e falar, não, isso aqui não é dessa forma, tá? Chegava ali no pé do ouvido, não, isso aqui não é assim, 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 porque você está pregando uma heresia. Porque aquela pessoa que ouve aquela heresia, ela pode fazer uma loucura através daquilo que está sendo pregado errado. Então o pastor precisa estar supervisionando aquela mensagem, tá? Porque a palavra de Deus é coisa séria. Vocês estão transformando uma coisa que é muito séria, é muito mais séria do que um professor ensinar algo errado que depois você tem que ir lá e modificar. Porque se trata de uma questão espiritual. A palavra de Deus é muito séria porque é uma questão espiritual. Se você pregar algo errado, pode tirar a vida de uma pessoa. Porque os maiores crimes que se cometem aí é por conta do fanatismo religioso, da má interpretação das escrituras, de como a pessoa absorve aquela tendência de fé, a ponto de que se um cara líder, um papa louco que falasse que agora foi requerido de Deus que fizesse essas maldades, muitos loucos iam sair com aquela mentalidade doutrinária e iriam cometer crimes. Então a gente está se preparando para um sistema do anticristo, que vai vir para enganar com sinais e prodígios. Se vocês não conseguem ver que esse tipo de coisa não está certo e vocês ainda apoiam isso, Você, sinceramente, isso comprova que a nossa religião aqui só tem massa, não tem consistência nenhuma, é muita tolice. Entendeu? Eu sei que pessoas ficam se sensibilizando porque é um garoto, mas é um garoto que tem um entendimento, o teu filho aí está estudando, jovem aprendiz, trabalhando para ganhar salário, enquanto essas situações aí dá um bom dinheirinho, gosta do dinheirinho, tá? Essa é a realidade. E se quiser me processar, que processe, eu não estou nem aí. Porque eu não estou falando nada que seja mentiroso aqui, isso é a realidade. E os adultos que estão em volta dele, que são os verdadeiros trambiqueiros, porque usam aquele garoto, e ele se deixa usar também, tá? Que ele não é inocente. Pelas conversas você vê que é um garoto que tem as suas faculdades plenas, mentais plenas, não é nenhum louco, não é uma pessoa alienada, mas que sabe muito bem. E aí, cara, tá lá cantando, achando que vai seguir daqui pra frente. Não, quem erra tem que ter disciplina, tá? A gente passa uma borracha e continua sem disciplina, sem nada. Olha, aqui na fé, algumas pessoas, ao encarar o reino de Deus, ao receber o reino de Deus,
fizeram como acontece hoje em dia. Os mágicos lá, ele faz, sei lá, da Bíblia, que seguiram a Jesus, viram milagres e depois tentaram comprar. O cara tentou comprar de Pedro o dom de batizar com o Espírito Santo. O que Pedro falou na cara dele? Esse ministério, você não pertence a esse ministério, porque você está achando que as coisas de Deus se conseguem com recursos de dinheiro. Que tipo de mentalidade você tem de Deus? Em outras palavras, Pedro está dizendo, que tipo de raciocínio que você tem sobre Deus? Você acha que Deus pode ser comprado? Você tem uma raiz de malignidade no teu coração, cara, porque você achar que Deus está fazendo milagres, coisas extraordinárias, e que isso pode ser comprado com dinheiro. Olha que isso existe na Bíblia exatamente para que seja uma mensagem dos dias de hoje. Eu tenho quase certeza, muitos dos acontecimentos antigos são para nos ensinar nos dias de hoje. Como que uma pessoa vendo milagres, vendo batismo com o Espírito Santo, achar que vai poder comprar aquilo? Achar que o cara que está representando aquela situação ali, ele vai se deixar vender, ele é um cara mal intencionado igual a eles? Que tipo de insensibilidade é essa? Que você não consegue reconhecer? Que imagina, cara, uma pessoa leprosa ser curada na sua frente, um milagre extraordinário, às vezes você até conhece a pessoa, e você achar que o cara que usou o nome de Jesus, né, pode vender aquele dom para você. Você acha que aquele cara está precisando de pegar dinheiro para te dar aquele dom? Então, essas pessoas que acham que o evangelho é causa de ganho, Paulo diz, Timóteo, foge dessas coisas, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Essa cobiça que ele está falando, dentro do contexto lá de 1 Timóteo, acho que é 6,9, dentro desse contexto as pessoas da fé, porque se desviaram da fé porque tinham fé. E para ter fé tem que ser iluminado por Deus, não é qualquer pessoa, né? A fé que está sendo falada ali é a fé do Evangelho, não é um ato esporádico que acontece um milagre aí no mundo, não. Então muitos se desviam da fé por amor ao dinheiro, ou seja, ele deixa o dinheiro subjugar a obra de Deus, ele usa o evangelho como causa de ganho. Quantas e quantas vezes o apóstolo Paulo falou sobre isso? O Deus de vocês é o ventre, porque só se preocupa com as coisas terrenas. É a mesma coisa a igreja hoje. A pessoa vai para a igreja porque quer bênção, só quer as bênçãos de Deus, não quer os sacrifícios. Nós estamos num mundo decadente, o pecado está tomando conta, o anticristo daqui a pouco está aí marcando as pessoas, e vocês estão pensando que o evangelho, que Deus é causa de ganho. Muitas vezes, muitas pessoas vão se aproximar de Deus e o mal vai tentar destruir a vida delas. Isso está na parábola do semeador. Ele persegue a semente. Paulo diz, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. Vocês não lêem Bíblia. Eu vejo um monte de gente que vai debater, nem sequer lê a Bíblia. Pegou um pedacinho da Bíblia e se acha o senhor da palavra. E outra coisa, se você pode entender Bíblia, se você é medíocre, se você é arrogante no ensinar, você não é ninguém, você não é nada. Aquele que acha que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Porque o cara pega uma palavra que não foi ele que criou, e ele pega aquilo e acha que ele é o dono da razão agora. É como se ele fosse o filósofo que criou aquilo ali. O filósofo que criou uma frase extraordinária, como se ele fosse dono. Isso daí, os tolos fazem isso constantemente. Quando querem mostrar para os outros a sua sabedoria, aí usam umas data vênia, usam um versículo bíblico, usam uma palavra lá, para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. A honestidade é um presente muito caro, não espere isso de pessoas baratas. Aí, para se mostrarem eloquentes, eles citam um monte de livros, né, de pessoas que são famosas, né, que são best-sellers em escrever. Então eles usam dessa sabedoria, só que nós evangélicos, nós não somos muito de nobre nascimento. A maioria de nós aqui é tudo pessoas que às vezes não têm um bom estudo, não são universitários. E aí vocês querem se passar por sábios, que a sabedoria de vocês no mundo, são poucos que vão ter. Pode ser buscada? Pode, nós estamos na era da informação, mas achar que a massa da igreja, as pessoas, elas são eloquentes? Não são.
Uns foram chamados para pastores, evangelistas ou mestres. Tem ministérios diferentes. O cara que é mestre, ele tem aquele ministério. Deus o chamou para aquilo e preparou para que ele chegasse naquele ponto. Porque não basta ser um cara que ensina, você tem que ter todos os atributos da fé. Você pode ser um cara muito inteligente e ser um arrogante. Você não tem aí professores que entendem de hebraico e de grego, que são arrogantes, que só fazem aquilo por dinheiro, que nem são cristãos, mas gostam de falar da Bíblia, ensinam até boas coisas, mas ensinam um monte de heresias também, desrespeito às escrituras sagradas. E fica um monte de gente seguindo esses caras e dando dinheiro. Vocês não podem financiar a obra de quem prega contra o evangelho. Os missionários, falsos missionários, o João ele falava sobre isso. Se alguém vem à tua residência, não receba em casa, que prega outra doutrina, a não ser aquela que seja igual a nossa, não receba em casa. Ou seja, antigamente nem moradia podia dar para esses caras, porque os cristãos, quando via alguém no relento, era como obrigação pegar aquela pessoa e abrir as portas de casa. Mas João foi contra tudo essa questão nesse quesito de falsos pregadores. O que vem à tua casa, que não traz a sã doutrina, não recebe em casa para não compactuar com as suas obras. Porque pessoas assim, dentro do coração dela, tem contaminações malignas. E se ela entrar dentro da tua casa, acontece um adultério, acontece uma manipulação, acontece um fanatismo de alguém da tua família, e destrói alguém da tua família. Então esse tipo de pessoas são os impuros da fé, o qual Paulo disse que esses você não deve compartilhar nenhuma refeição. Mas vocês adoram tirar fotinho com essas pessoas famosas, vocês adoram aparecer com esses falsos famosos, vocês adoram isso. E o que Deus está mostrando para nós? A hipocrisia. As igrejas parecem que são carentes de eventos. Vocês não se conformam com as escrituras, não? Precisa ter um monte de pula-pula na igreja, um monte de dança, um monte de coisa. Eu sei que danças às vezes têm um significado quando é feito bem, uma coisa bonita, né? Uma coisa legal e tal. Tem um significado para algumas pessoas. Mas eu vejo que as pessoas estão carentes de atenção, estão carentes de eventos. A Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é o suficiente. Não é o suficiente você se assentar na igreja e receber conhecimento, porque dá a impressão que você já tem todo o conhecimento de Bíblia, que a ponto de vocês já não estão aguentando mais o conhecimento e tem que apelar para outras coisas. Rapaz, eu posso passar 10, 20, 30 anos, se eu me assentar no banco de uma igreja e tiver uma pessoa ensinando as escrituras de uma forma bem ensinada, aquilo alimenta como se fosse uma coisa nova. Nunca é a mesma coisa. Tem coisas que só acontecem durante o culto, não acontece na internet. Tem informações que só encaixam na sua cabeça quando você está num momento solene, quando você está num momento em que você esvaziou todas as suas os seus maus pensamentos da carnalidade, e você está ali só no espírito recebendo aquele nutriente. É por isso que é importante as igrejas, e tem gente querendo destruir os templos. O templo é o local onde você vai se reunir com outros irmãos com um propósito de estar, assim como Jesus se reunia. Ele assim como ele ensinava nas praias, na última ceia Jesus preparou um lugar para reunir-se com os seus discípulos, com os seus especiais, pessoas que não só o ouvem esporadicamente. E Paulo disse, não devemos afastar da congregação como é de costume de alguns. Hoje em dia, está até difícil de você entrar numa igreja, porque tem muita gente que tem dificuldade, quer ir à igreja, quer pertencer a uma igreja e está tendo dificuldade. Por quê? Porque as igrejas que você vê não são igrejas, são pequenas empresas e grandes negócios. Essa é a realidade. E uma pessoa que já ensinou na igreja, que tem um conhecimento, ela não vai se sentar com os tolos, ela não vai se sentar com os estúpidos e arrogantes e mercadeadores da palavra. Não vai. Ela está em outro nível. Ela está no nível de ajudar, de aprender, de ensinar.
ela não vai aceitar que se faça isso da casa de Deus. Ela não vai aceitar. Então ela não vai aceitar assentar ali e ficar ouvindo tolice, um bobo da corte. Então às vezes a dificuldade de encontrar a igreja é grande. Mas Jesus se reunia com os seus para falar de coisas espirituais, para se transfigurar, para fazer grandes coisas que ele não fazia na frente de todo mundo. Até entre os seus discípulos, alguns feitos de Jesus, como a transfiguração, não foi feito na frente de todos. Jesus selecionou alguns. Por que isso? Vocês já pararam para pensar isso? Os próprios milagres de Jesus não aconteciam da mesma forma. Por que isso? Por que botar lama no olho do cara e mandar ele se lavar num tanque? Qual mensagem? Quem precisava daquela mensagem? Só o cego? Ou aquela ida dele ia trazer a atenção de outras pessoas? Quantos Jesus queria que visse aquele milagre e que participasse daquilo? O cego foi lá: eu não vou te curar, eu posso te curar aqui agora, mas você vai se lavar lá no tanque de Siloé. Por quê? O que havia no coração daquele homem? O que Jesus queria mostrar? Quais as pessoas que iriam levar aquele cego até o tanque? Que iriam presenciar aquele milagre? Quem estaria lá no tanque para ver esse milagre? E por que aquele tanque? E por que era aquele homem? Então, são certas coisas que estão ali nas entrelinhas da Escritura, nua e crua ali, ó. Coisas quadradinhas, mas conforme você vai raciocinando, por que disso, cara? Por que daquilo? Quando você vai tendo uma sensibilidade espiritual para entender por que Jesus faz daquela forma, aí você vai vendo a magnitude, a grandeza, a humildade de Jesus, né? Por que chegar para Zaqueu hoje convém pousar em sua casa? Quem o convidou? Esse convite foi feito no coração de Zaqueu. Talvez Zaqueu tenha dito: se eu subir, se ele for realmente alguém de Deus, um profeta, ou seja lá o que for, um enviado de Deus, ele vai saber o que está dentro do meu coração. E ele vai estar na minha casa contra todos os obstáculos. Quais eram os obstáculos? Zaqueu era mal visto diante da sociedade. Zaqueu era mal visto diante do próprio povo dele. Era um cara que coletava impostos, pertencia ao povo. Imagina um cara que venha na tua porta receber a tua conta de luz e a conta de água em mãos. E ali você vem com o valor e ele diz, e ele é o senhor dos coletores, né? E o que vem para sua residência é um enviado, um cara que o senhor enviou, né? Aquele senhor dele enviou. E a pessoa está acostumada a sempre pagar ali, vamos supor, 100 reais por todas essas contas. E ali o pobre e humilde vem com 100 reais. E aí, quando ele olha, a cobrança é 150. E o cobrador é do povo. Então o cara fala assim: cara, por que é 150? Irmão, isso daí a cobrança vem lá de cima. Essa cobrança vem lá dos senhores. Você sabe muito bem que não vem de mim. Eu sou só um empregado. Está aqui o documento. É escrito aqui que o teu valor é esse. E você tem que pagar. Quem ficava mal visto? Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos. Chefe dos coletores de impostos. Então é assim que funciona. Ele era mal visto diante do povo. Então, aquele homem, para ter um contato com um Deus, né, ele já está preso em algumas questões da própria vida. Mas Jesus precisa tirar daqueles laços. Jesus precisa tirar Zaqueu daquelas coisas que lhe aprisionavam. Porque uma vez que você constrói uma má fama a respeito de você mesmo, com o seu comportamento, a sociedade não está nem aí para você. Você vai ter que desconstruir, você vai levar tempo para desconstruir. Jesus deu a oportunidade dessa desconstrução. Quando pousou a casa de Zaqueu, passou talvez até um entardecer da noite, né, conversando. Zaqueu, acho que deve naquele dia dormiu igual um anjo, dormiu feliz. E ao despertar, né, contra tudo e todos, Jesus foi à casa de uma pessoa mal vista diante da sociedade. E aí vieram criticar, vieram detonar tudo que Jesus tinha conversado com Zaqueu.
Se Jesus ficasse do lado dos detonadores, tudo que Jesus falou com Zaqueu cairia por terra. A autenticidade de tudo que foi dito, né? Toda a admiração cairia por terra. E Jesus foi questionado, não abriu a boca, e Zaqueu se pronuncia. Zaqueu se pronunciou como? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque a lei dizia, ou seja, estou disposto a pagar por todos os meus erros. E ainda divido metade dos meus bens com os pobres. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. O cara faz uma declaração, um cara que era materialista, agora não vê o material como algo primordial na sua vida. Não vê. É isso que o Espírito Santo faz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ali Zaqueu começa a ser um novo homem. Você acha que a família de Zaqueu ia gostar disso? Dele distribuir os seus bens? Você acha que a mulher, os filhos vão gostar de ver esse novo Zaqueu, que dá prejuízo financeiro? Agora ele vai ter que fazer a desconstrução também na sua casa. E isso daí não estão nas entrelinhas para qualquer pessoa entender. É por isso que a fé vem pelo ouvir a pregação. Às vezes a pessoa que está ouvindo essa pregação precisa dessa desconstrução. E Jesus faz essa desconstrução através de uma palavra que às vezes entra no coração daquela pessoa e a pessoa fala assim, cara, eu sou um Zaqueu. Eu sou exatamente esse cara aí. Eu preciso dessa desconstrução. Eu preciso que Deus faça essa desconstrução. Eu preciso ter essa coragem de Zaqueu. E essa coragem vem do Espírito Santo.